soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tem, não te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva as tormentas. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, com muito temor e tremor, mais uma vez, eu convido a igreja do Senhor para nós meditarmos, refletirmos, ouvirmos a voz de Deus mediante a exposição da palavra do Senhor. Desde que o nosso irmão Marcos teve a oportunidade, e nesta oportunidade falou acerca do apóstolo Paulo, que este tema ficou cravado no meu coração. Diante de tudo que já ouvimos a falar acerca do apóstolo Paulo, este grande exemplo do homem de Deus e aquilo que nós devemos ser, nós temos um grande exemplo de como buscar ao Senhor. Ouvindo algumas pregações, lendo alguns livros, enchendo o meu coração com este tema, decidi, por alguns dias, compartilhar aquilo que está no meu coração com a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo de como nós devemos buscar ao Senhor. Ele mesmo, se expressando, disse que nada lhe importaria além de Cristo. Em troca de Cristo, ele abriu mão de todas as coisas. Aquilo que importava para ele se tornou menos importante diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E em nossa busca ao Senhor, nós nos deparamos com alguns inimigos. E a distração é algum deles. As distrações limitam, roubam, minam a nossa força, o nosso amor de buscar ao Senhor. E a Bíblia estabelece um padrão, uma maneira em que Deus deseja ser buscado. Se decidirmos buscar ao Senhor, Deus só aceita se nós o buscarmos de todo o nosso coração. De todo o nosso coração deve ser a intensidade de nossa busca a Deus, assim como também a intensidade do nosso amor por Ele. E as distrações limitam a nossa busca ao Senhor, como também a embriaguez. A Bíblia fala acerca de uma embriaguez física, resultado do consumo do álcool, mas a Bíblia também é clara acerca da embriaguez espiritual. No livro de Isaías, no capítulo 5, nessa mensagem de amor, Deus expressa também o seu juízo, e a Bíblia cita alguns ais. Esses ais revelam o julgamento de Deus, revelam quais são as consequências de uma vida centrada apenas em si mesmo, esquecendo-se do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, diante do povo, como mensageiro de Deus, no capítulo 5, versículo 11, disse: ai dos que se levantam pela manhã
para logo se embriagarem, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Liras, harpas e tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as suas obras, as obras das suas mãos. Esse texto fala de pessoas presas a um entretenimento sem fim, onde sua vida é uma festa regada à música, regada ao vinho, muita comida, muita bebida, e esse tipo de embriaguez faz com que eles se esquecessem das obras do Senhor. E hoje eu gostaria de ter e esclarecer um pouco mais acerca do que embriaguez espiritual é essa, e o grande perigo para cada um de nós que decidimos trilhar o caminho do Senhor, nós decidimos buscar o Senhor. E quais são esses tipos de embriaguez? Pelo menos alguns. Explicarei o que é esta embriaguez, explicarei acerca de alguns tipos de embriaguez, e eu creio que não dará tempo de nós falarmos acerca de como se livrar dela. A embriaguez espiritual consiste em um estado de torpor espiritual causado por apegos e distrações que substituem a plenitude do Espírito Santo. É um estado de entorpecência espiritual, um estado de insensibilidade espiritual, causado por apegos e distrações que substituem a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. É quando a pessoa perde a sensibilidade espiritual, porque estão tão envolvidas com as coisas terrenas, com as coisas daqui, com os desejos, com as preocupações, com as distrações, que acabam deixando de lado a liderança do Espírito, acabam deixando de lado a presença e a direção do Senhor. É como estar anestesiado espiritualmente. A pessoa continua vivendo um dia após o outro, mas sem clareza, mas sem direção da parte de Deus, porque o seu coração está ocupado demais com outras coisas que acabam tomando e ocupando o lugar de Deus. A Bíblia revela que isto seria assim. A Bíblia diz que um dos sinais em que a volta de Cristo se aproxima é que os homens seriam mais amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os inimigos de Deus, aqueles que estão perecendo nas trevas, aqueles que estão entregues a Satanás, aqueles que são dominados pelo príncipe desta era, eles não podem ser amigos de Deus. Mas entre os amigos de Deus haverão aqueles que se deixarão levar ao ponto de se tornarem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 4 ao 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4 ao 5 diz assim: os homens nos últimos dias terão como característica a traição, eles serão traidores, atrevidos, serão convencidos. Isto é muito difícil quando alguém está convencido, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até a forma de piedade, mas negando o poder dela. E a Bíblia nos alerta: fica longe de pessoas assim. Pessoas que estão embriagadas espiritualmente, porque se esqueceram do Senhor em sua busca desenfreada pelos prazeres, pelo entretenimento, por aquilo que satisfaz o seu coração, mas que abandonaram, não sentem mais prazer na presença, não há nenhum desejo por Cristo, a sua alma não anseia pelo Senhor. Ele não está como um salmista dizendo: Deus, a minha alma tem sede de ti, assim como uma corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de si. O seu objetivo não é buscar o Senhor, porque outra coisa acabou competindo com o Senhor em Cristo, e
que roubou toda a sua atenção. E existem alguns sintomas dessa embriaguez, alguns tipos de embriaguez: os prazeres da carne, a prosperidade financeira, a posição, o ativismo ministerial ou até mesmo a família podem se tornar uma causa da embriaguez. Em busca do prazer, o homem, segundo o coração de Deus, ele acabou embriagado. Em busca do prazer, a nação de Israel, lá em Números 25, em Baal-Peor, foi massacrada pelas pragas. O juízo de Deus veio sobre eles, porque eles se envolveram com as mulheres que não deveriam. Em busca do prazer, o filho pródigo saiu da casa do pai, gastou tudo absolutamente e acabou na ruína. Os prazeres da carne podem levar uma pessoa a se embriagar. Esse tipo de embriaguez espiritual tem como característica uma busca desenfreada pelos desejos da carne, e isto leva à embriaguez. Mas o que a nossa carne deseja? A Bíblia é clara quando nos relata acerca do fruto da carne. Antes da Bíblia nos ensinar acerca do fruto do Espírito, a Bíblia também nos dá uma lista do que é o fruto da carne, lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, é um estado de imundícia mesmo, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, orgias e coisas semelhantes a estas. E a Bíblia é clara ao dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus está destinado àqueles que têm o fruto do Espírito e que têm a vida de Deus pulsando no seu coração, não se entregam aos prazeres da carne, mas o seu prazer é agradar o Senhor. A Bíblia é clara ao dizer que a inclinação da carne é morte. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 6, diz que a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Este tipo de embriaguez tem como consequência a separação de Deus e a insensibilidade espiritual. Como disse, Davi é citado em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 8 ao 9. Davi se corrompeu, se entregou aos prazeres da carne, estava tão embriagado ao ponto de cometer adultério, assassinato, e tomado por orgulho, ele decidiu esconder o seu próprio erro. E a Bíblia diz que em 2 Samuel capítulo 8 e 9, era Deus falando a Davi, e Deus disse a Davi: Davi, olha, eu te dei casa, eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres que o seu senhor em seus braços, estava se referindo a Saul. Eu te dei a casa de Saul, dei mulheres, também lhe dei a casa de Israel e de Judá, eu te dei o reino, Davi. E se isto te fosse pouco, eu teria acrescentado a tais coisas, e lhe teria acrescentado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que era mau aos olhos dele? E aí Deus estabelece uma sentença para Davi. Diz qual foi o seu crime e diz qual foi a sua sentença. Deus diz: você tomou a mulher de Urias, você matou Urias, e por isso a espada não sairá da sua casa. Mas o que é interessante nesses textos é que o que leva o homem a cair não é mera necessidade,
não é a falta daquilo que estava tentando preencher na sua vida. Davi tinha tudo. Davi tinha todas as mulheres à sua disposição, se ele quisesse, e Deus teria dado mais. Davi tinha isso tudo. Isso nos prova o que faz o homem cair, o que faz o homem se embriagar, é os desejos da sua própria carne. Davi não se embriagou por aquilo que lhe faltava, mas porque o seu coração já havia se distanciado do Senhor. E na Bíblia há vários exemplos em que, dominados pelos prazeres da carne, as pessoas tiveram consequências negativas por sua embriaguez espiritual. Lá em Números capítulo 25, no versículo 9, a Bíblia diz que os israelitas se envolveram na imoralidade sexual, na idolatria, com as mulheres moabitas, e isso lhes trouxe a ira de Deus com uma praga severa. E no versículo 9, a Bíblia diz que os que morreram foram 24.000 pessoas. Por misericórdia, Deus estendeu suas mãos, porque alguém decidiu fazer justiça, pegou uma dessas mulheres e a atravessou com uma lança, ainda estando ela abraçada com o israelita, e Deus disse: este homem, por causa do seu zelo, ele acabou poupando toda a uma nação. Mas a nação de Israel não agiu de forma diferente, também desprezou o Senhor em busca dos prazeres da carne. O filho pródigo quase perdeu tudo, foi parar na miséria. Antes de retornar arrependido, ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. E nós também devemos ter cuidado. Quando a Bíblia diz que no final dos dias o amor de muitos esfriará, a Bíblia não diz que o amor de todos esfriará. E você deve se colocar de joelhos e dizer: Senhor, que esta palavra não se cumpra em mim, eu quero te amar cada dia mais. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão mais amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, você diga: misericórdia, Senhor, que isso não aconteça a mim. Eu quero te amar cada vez mais e mais, e que os prazeres da carne não se tornem um sinônimo de embriaguez espiritual na minha vida e na vida da tua igreja. A prosperidade financeira pode também se tornar em embriaguez espiritual. Esse tipo de embriaguez é caracterizado por amor ao dinheiro e bens materiais. A Bíblia diz que a raiz do dinheiro não é a raiz. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter dinheiro, você pode ficar rico, você pode possuir muitos bens. O que você não pode deixar acontecer é que os bens, o dinheiro, venham possuir você. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Em busca do dinheiro, muitos se matam e muitos morrem. 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. Foi Jesus quem disse que o dinheiro teria poder até para se tornar o Senhor da nossa vida, e quem se faz escravo do dinheiro não pode ser escravo, não pode ser servo de Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Eu repito, o errado não é você possuir riquezas. O errado, o trágico, o perigoso é as riquezas lhe possuírem. As riquezas não podem se tornar um ídolo na sua vida, porque isso se constitui em idolatria. É um serviço prestado ao ídolo. O que é idolatria? A idolatria é um serviço prestado ao ídolo. Idolatria vem da palavra latreia.
Latreia é servir. Servir ao ídolo se consiste em idolatria. E as pessoas se esquecem de viver por causa do dinheiro. Se esquecem das pessoas por causa do dinheiro. Se esquecem da saúde por causa do dinheiro. Gastam a vida em busca do dinheiro e no finalzinho da vida vão gastar dinheiro em busca da saúde. Fazem tudo por dinheiro. Mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus já pertence a um Senhor e não troca o senhorio de Cristo por mais nada na nossa vida. O rei Urias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, é um exemplo de alguém que foi abençoado por Deus, mas que em sua prosperidade acabou se completando, acabou se deixando embriagar. O rei Uzias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, ele começou o seu reinado de forma tão exemplar, amando ao Senhor, sendo abençoado por Deus, conquistou povos diante de tantas vitórias militares, tanta prosperidade em seu reino, mas o seu coração acabou se enchendo de orgulho. Ele entrou no templo para queimar incenso ao Senhor, algo que não era sua tarefa, não era seu dever, não era o seu ofício, não era a sua função. Isso era a função exclusiva dos sacerdotes, e por causa de usurpar este papel, ele achava que tinha poder, tinha dinheiro, é dono de tudo, eu faço o que quero, na hora que eu quero, não há quem me peça, não há nada que não possa ser comprado. Quis comprar até o sacerdócio, e por querer usurpar esse papel, ele foi ferido por uma lepra e viveu isolado até o final da sua vida. E a Bíblia diz que enquanto Urias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas a partir do momento que ele se deixou embriagar pelas riquezas, a Bíblia diz que o juízo de Deus veio sobre si. E as conquistas materiais não podem, em si mesmas, serem classificadas como pecado. Porém, sem o devido cuidado, podem nos embriagar e, portanto, nos levar a pecar contra o Senhor. O jovem rico, chamado por Jesus para segui-lo, é um exemplo disso. É um exemplo de que o homem não pode seguir a dois senhores. Jesus lhe deu o direito de decidir, lhe deu o poder da decisão, quando disse: siga-me. Para me seguir você precisa vender tudo e dar aos pobres. E o homem naquele dia, naquele momento, ele revelou quem era o seu verdadeiro Senhor. Ele saiu da presença de Jesus triste, porque ele possuía muitos bens. E por que não dizer, eram os bens que o possuíam e o impediram de seguir a Jesus. Há muitas pessoas que estão morrendo em extrema pobreza, mas esta pobreza não é uma falta de recursos, é uma pobreza que procede de um coração distante do Senhor. Há muitas pessoas no mundo que estão morrendo por falta de pão, e é verdade, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor no seu coração. A maior riqueza que você pode ter é um coração cheio de amor. A Madre Teresa, uma mulher católica, tida como santa por muitos, teve uma vida exemplar, uma vida devota ao serviço do reino. E mesmo ela trabalhando com leprosos, conta-se que ao chegar pela primeira vez nos Estados Unidos e se deparar com tantas luzes, com tanta pompa, com tanta riqueza material, ela chorou e disse: eu nunca vi pessoas tão pobres. E olhando de onde ela veio e aonde ela estava, todos ficaram a entender. E ela disse: estas pessoas têm apenas dinheiro. E estas palavras são desta mulher. Ela disse: há muitas pessoas no mundo que estão morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. O que faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Essa mulher, com o coração cheio de amor, ela decidiu dedicar a sua vida ao serviço dos outros, porque para ela o dinheiro tinha um propósito,
não era o dinheiro que a tinha, mas tudo que ela possuía, ela utilizava com sabedoria e a serviço dos outros por amor. O dinheiro na vida do crente, ele também tem um propósito. Deus quer fazer a mim e a você prosperar. E diante desta prosperidade, pode ser até que nós tenhamos dinheiro, mas saibamos que com dinheiro também vem uma grande responsabilidade. Porque muitos se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores por causa do amor ao dinheiro, que é a raiz de muitos males. E nós não podemos nos deixar levar pela cobiça. Os irmãos estão entendendo? Que os prazeres da carne e a prosperidade podem simbolizar um sinônimo de embriaguez espiritual. A posição também, podemos descrever esse tipo de embriaguez como um desejo desenfreado por reconhecimento, influência e poder. A nossa posição, a posição que nós ocupamos, tanto no ministério, quanto na igreja, quanto em nossa vida social, pode se tornar embriaguez quando somos tomados por um desejo desenfreado, por reconhecimento, por influência, por poder. O reino de Deus não é para quem quer ser servido, mas o reino de Deus é para quem quer servir. Jesus disse lá em João 12:26, se alguém me serve, eu estou falando com quem me serve, se alguém me serve, siga-me. Quem não me serve não precisa me seguir, mas se alguém me serve, siga-me. Se não me serve, não me siga. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Seremos honrados sim, mas seremos honrados pelo próprio Deus que não falha, um Deus que é justo, um Deus que não pode errar, um Deus que não se esquece daquilo que nós semeamos. Ele disse que se alguém serve ao Senhor, este está apto para segui-lo. E onde Jesus está, ele está rodeado de servos. O reino de Deus não é para quem quer ser servido. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e ocupar posição de destaque na ótica humana é algo muito maravilhoso, mas na ótica de Deus deve ser recebido com muita responsabilidade. A Bíblia diz que o maior não é aquele que ocupa a posição de destaque, o maior é aquele que serve. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 43, a Bíblia diz: mas entre vocês é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Entre os discípulos tinha aqueles que estavam preocupados demais com posições, dizendo: Senhor, quando vieres o teu reino, permite ficar eu à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. E aí os outros discípulos também ficaram para não viver com essa atitude deles. Eu ouso dizer, porque eles queriam fazer também esse mesmo pedido a Jesus. E Jesus disse: vocês querem ser grandes? Aí fora no mundo, grande é aquele que é o Senhor de todos. Mas no reino de Deus, grande verdade é aquele que é escravo de todos. Devemos estar sempre em posição de humildade, para que a nossa posição não se torne motivo de nossa embriaguez espiritual. Devemos estar sempre em posição de humildade, para que a nossa posição não se torne o motivo de nossa embriaguez espiritual.
O cargo não pode ser maior do que o nosso caráter. A unção não pode substituir a nossa devoção. Quando eu desejo ser visto, reconhecido, exaltado, isso se torna maior do que o desejo de agradar a Deus, nós estamos perdidos. E não é isso que Deus Ele deseja de nós. Deus Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O orgulho, a competição, isto leva à queda espiritual, porque isso é sinônimo de embriaguez. Quando somos tomados pelo orgulho, quando ficamos nos comparando, quando ficamos competindo por posição, é um sinal de que estamos embriagados. Ocupar posição de prestígio pode ser algo saudável, sim. Ocupar uma posição de prestígio de maneira saudável não é um pecado, principalmente no que se diz respeito ao reino de Deus. Todos nós estamos envolvidos no reino, e o reino segue de forma organizada. Deus estabelece liderança para que possamos seguir, honrar e respeitar. E a Bíblia diz que fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopato, se alguém deseja uma posição de honra, excelente obra almeja. Não diz que excelente coisa almeja, mas ele almeja uma grande obra. Isso condiz com as palavras de Jesus. Quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Se você quiser servir mais ao Senhor, certamente Deus lhe colocará uma posição favorável para que o seu desejo ele se cumpra. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. A Bíblia fala lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 9 ao 10, que um certo homem estava embriagado espiritualmente, e o seu nome é Diófretes. Ele gostava de brilhar, ele não suportava estar longe dos holofotes, e muitos menos ver os outros brilhando mais do que ele. E além de não reconhecer João e os enviados de João, ele também expulsava da igreja qualquer um que os recebesse. O apóstolo João teve dificuldade com este homem chamado Diófretes, que ele se achava tanto, mas tanto, que ele se recusava a receber o apóstolo João na igreja dele. E se algum irmão recebesse o apóstolo João em casa, ele expulsava da igreja. Está lá em 1 João, capítulo 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diófretes, que gosta de exercer primazia entre eles, não lhe dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Ele caluniava o apóstolo João. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos impérios que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Para ocupar uma posição no ministério, é necessário ter maturidade para que não seja consumido pelo ministério ou acabar embriagado. Exercer o ministério é uma excelente obra. Quem almeja o ministério, uma excelente obra almeja, mas o ministério ele não é para todos. O ministério é para quem já morreu. O ministério é para quem tem a consciência de que é um verdadeiro escravo de Cristo e que custe o que custar, o seu desejo é glorificar o nome do Senhor. Caso contrário, há um grande perigo de estar embriagado. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, você deve selecionar alguém para servir a igreja do Senhor. Mas esta pessoa que você vai selecionar, o bispo, ele não pode ser recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ele não pode ser recém-convertido, não. Ele não pode ser imaturo, porque senão ele pode se embriagar e o diabo acabará o destruindo.
O apóstolo Paulo era um jovem, e apesar de jovem, ele tinha essa função de selecionar os novos obreiros da casa do Senhor. Isso nos mostra que idade não é sinônimo de maturidade. A maturidade, ela vem com o tempo, mas não é apenas o tempo que produz a maturidade. A Bíblia nos apresenta diversas narrativas e exemplos que nos dão a evidência de que a maturidade vai além da idade cronológica de uma pessoa, vai além da sua data de nascimento, mas ela está ligada ao entendimento espiritual. A maturidade está ligada à atitude, a maturidade está ligada ao caráter da pessoa. Um dos exemplos de maturidade versus idade é o exemplo de Davi. Davi, embora jovem, muito jovem, um garoto, ele foi ungido por Deus para ser rei sobre a casa de Israel. E ele mostra o quanto era uma pessoa madura, quando diante do Golias, que estava afrontando o povo de Deus, com muita coragem ele decidiu enfrentá-lo. Uma pessoa que, apesar da pouca idade, conhecia a Deus e sabia aquilo que Deus era capaz de fazer. Ele não pensou duas vezes antes de dizer: é em nome do Senhor que eu vou enfrentar você. E essa história mostra que a sabedoria, a coragem, pode coexistir com a juventude. Assim como a história de Saul é uma prova de que a tolice e a covardia também podem coexistir com a maior idade. Salomão nos dá um exemplo de sabedoria, ainda jovem. Quando Deus lhe dá a oportunidade de fazer o pedido, ele pede ao Senhor não riqueza, não prosperidade, mas ele pede sabedoria. Isso mostrava que ele era uma pessoa muito madura, que tinha compreensão das verdadeiras prioridades para a sua vida. E o mesmo Salomão, depois de velho, ele mostra que a sua maturidade já não estava mais a mesma. Ele se distanciou da sabedoria, mostrando que a sabedoria não é garantida apenas pela experiência ou pela idade. Quando jovem, Salomão mostrou ser uma pessoa madura, mas com o passar do tempo, a sua maturidade acabou desaparecendo ao ponto dele pecar contra o Senhor. O apóstolo Paulo sempre esteve preocupado para que a igreja fosse e se comportasse como uma pessoa madura. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13 e 11: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, mas agora que sou adulto, parei de agir como criança. Um dos sinônimos de que nos tornamos uma pessoa madura é quando nós deixamos de agir como uma criança. Isto é consequência de uma evolução, de um crescimento espiritual. São processos que demandam reflexão da nossa parte, aprendizado, transformação e não meramente o passar do tempo. O tempo pode passar, mas enquanto não pararmos para refletir, pararmos para aprender, pararmos para nos deixar transformar pelo Senhor, corremos o risco de o tempo passar e nós continuarmos na imaturidade. O escritor aos Hebreus, ele estimula os crentes a crescerem espiritualmente e alcançarem a maturidade. Ele disse que gostaria de dar-lhes alimento sólido, porque o tempo havia passado e eles já deveriam ser mestres, mas ainda tinham necessidade de se alimentarem como crianças, porque era isso que eles eram. Eles não tinham capacidade sequer de produzir o seu próprio alimento. Era necessário alguém ainda colocar o alimento na sua boca. A maturidade espiritual, ela é indicada pela capacidade de discernir tanto bem quanto mal. E tem gente que passa anos e anos na igreja e ainda não sabe o que é pecado, o que não é pecado, o que deixa de ser. Porque é pecado você fazer isso e aquilo. Será que o Espírito Santo de Deus já não te mostrou aquilo que é pecado? Será que ele já testifica dentro do seu coração? É necessário alguém te dizer o que é pecado ou o que deixa de ser pecado?
é necessário amadurecermos, ou jamais saberemos discernir o que é bom e o que é mau. E a Bíblia nos diz lá no Salmo 119:9, de que maneira o jovem pode guardar o seu caminho? Observando segundo a palavra do Senhor. Isso mostra que o jovem, apesar de jovem, ele pode ser uma pessoa madura de verdade. Isso mostra que a verdadeira maturidade, em qualquer idade, é resultado do compromisso com os princípios de Deus e com a prática de sua palavra. A maturidade, em qualquer idade, é resultado do compromisso com os princípios de Deus e com a sua palavra. Maturidade não tem nada a ver com idade, e nós devemos refletir acerca disso. Capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de servir, isso sim está associado à maturidade. Isso não tem nada a ver com idade. Antes de galgar, antes de almejar qualquer posição, é necessário examinar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, examinar o nosso caráter, para que não estejamos sujeitos à destruição. O que eu estou tentando dizer, igreja do Senhor, que a nossa posição pode nos levar à embriaguez espiritual. Podemos nos iludir com orgulho ao entender de forma errada o papel que nós ocupamos, até mesmo dentro da igreja. E esta é uma determinada posição. Ter uma determinada posição não é pecado, mas pode nos levar a pecar. O ativismo pode se tornar em embriaguez espiritual em nossos muitos afazeres. Quando eu estou mais preocupado em fazer para Deus do que estar com Deus, isso pode me levar à embriaguez espiritual. Deus não precisa dos nossos serviços. O nosso serviço deve ser apenas consequência daquilo que nós somos. Deus não quer aquilo que você faz, Deus quer aquilo que você é. Deus não está interessado no que você faz, Deus está interessado em você. Se Ele tiver você, aí Ele terá os seus serviços, mas se Ele não tiver você, o seu serviço não será interessante para Ele. Afinal, Ele sabe todas as coisas. Do que adiantaria eu servir tanto a Deus, mas ser como a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, de tanto servir a Deus, acabou abandonando o seu primeiro amor. E Deus disse: eu vou contra você e eu vou tirar de você a sua capacidade de servir. Você se acha em posição de destaque, você faz e acontece, mas porque você não me ama, eu não preciso que você faça mais nada para mim. E a consequência desse tipo de embriaguez é o esgotamento, é a frieza do altar. De tanto fazermos para o Senhor, podemos nos esquecer de estarmos com o Senhor. O ativismo desequilibrado pode nos deixar embriagados. O desequilíbrio não tem a ver com a quantidade de barulho ou de trabalho, mas no fato de a nossa dedicação ao Senhor nos impedir de desfrutar de tempo, de comunhão com Deus, aquilo que nós devemos ter. Lá em Lucas 10, no versículo 38 por diante, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram em um povoado, na casa de uma irmã chamada Maria. E Maria era uma mulher muito bem intencionada. Ela queria servir a Jesus. Não é todo dia que alguém tem o privilégio de receber Jesus em casa. E certamente Marta teve as melhores das intenções. Em uma cultura em que a hospitalidade era valorizada, jamais ninguém iria questionar a atitude de Marta. Inclusive, ela tinha certeza que estava fazendo a coisa correta. Ela tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. E ela quis ensinar a Jesus. Ela disse: Jesus, será que não está vendo que Maria não está fazendo nada?
Será que tu está errando em falar com Maria para me ajudar agora mesmo? E às vezes nós também nos achamos assim, ocupados demais, ao ponto de cometer o terrível engano de achar que não temos tempo para orar, quando na verdade orar é ganhar tempo. Quando estamos ocupados, nós não deveríamos dizer assim: estou ocupado demais para orar. Nós deveríamos dizer assim: estou ocupado demais para deixar de orar. Orar muda tudo. Quando não oramos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, é Deus que trabalha por nós. E nós não podemos nos desgastar ao ponto de esquecer de estar com o Senhor. Se entregar aos prazeres pode constituir-se em embriaguez espiritual. Ser próspero ao ponto de esquecer do Senhor, ser rico diante do mundo e pobre para com Deus, pode ser uma terrível embriaguez espiritual. Ter uma determinada posição pode nos levar à embriaguez espiritual. O serviço que nós fazemos ao Senhor, esse excesso de atividades, pode nos deixar embriagados. Infelizmente, até a família pode nos embriagar. Quando a família se torna mais importante do que o propósito de Deus, é um sinal de que nós estamos embriagados. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, que quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes amamos tanto os nossos parentes que desprezamos a verdade por causa dos nossos parentes. Às vezes amamos tanto que esquecemos de fazer a obra do Senhor. Mas Jesus disse: aquele que não aborrece, aquele que não odeia, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua própria família, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não se lembra de quando Abraão foi testado? Abraão teve que oferecer Isaac para provar que ele ainda amava Deus e que ele não amava mais Isaac do que Deus. De repente, quando Abraão teve o privilégio de abraçar Isaac, ele se esqueceu dos altares. E Deus queria, não era Isaac, mas Deus queria Abraão de volta. E quem sabe o Senhor não está me chamando de volta também nesta noite. A idolatria emocional e a resistência ao chamado é uma consequência de quando a família acaba se tornando em embriaguez espiritual para nós. Quando a família se torna maior do que Deus, para mim ou para você, jamais ouviremos Deus nos chamando. Nós iremos resistir ao chamado. Nós colocaremos o nosso coração e as nossas emoções acima dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Quantas pessoas, por amarem seus filhos ou por amarem a sua família, acabaram negando a verdade? A Bíblia sempre foi a verdade, até que um parente meu passou a praticar o erro, indo contra a palavra, e agora, ao invés de negar aquilo que esta pessoa está fazendo de errado, eu procuro negar a verdade. A emoção está falando mais alto do que a palavra de Deus. A nossa família deve estar envolvida em nossa busca ao Senhor. A família é um projeto de Deus. E o ser humano é um ser relacional. E ele necessita se desenvolver em uma família. Porém, não podemos permitir que a família se torne um motivo de embriaguez espiritual. Lucas, capítulo 14, 26, para encerrar. Se alguém me segue e amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais que a mim,
não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Era Jesus dizendo: não pode ser meu discípulo. Para seguir a Jesus é necessário estarmos sóbrios, é necessário estarmos vigilantes, não podemos estar embriagados. E esta lista que eu citei é apenas algumas formas de nos encontrarmos embriagados. E Deus é poderoso para nos livrar de todas elas. Jamais venhamos nos dar ou nos doar aos prazeres, às distrações, esquecendo-se do Senhor. Que jamais eu e você possamos deixar que os bens possam nos possuir. Que jamais eu e você, por causa de uma posição, possamos encher o nosso coração de orgulho. Que jamais eu e você possamos nos perder, até mesmo no nosso serviço ao Senhor. Que jamais eu e você, por causa da família, venhamos abrir mão do nosso compromisso que temos com Deus. Deus, Ele é poderoso para nos livrar da embriaguez espiritual. Tão somente necessitamos clamar a Ele, para que a palavra de Deus se cumpra em nós, mas se cumpra de maneira positiva. Ele é poderoso para fazer com que a sua palavra continue se cumprindo. Amém, igreja? Amém. Vamos estar de pé. O nosso irmão Jonas estará orando a Deus, encerrando este trabalho com uma oração em nome de Jesus. Gostaria de lembrar os irmãos, como também comunicar a outros, que no próximo sábado, se Jesus não voltar, depois da escola bíblica, você terá a oportunidade de descansar em casa por alguns minutos, por algumas horas, colocar algumas coisas em ordem, ajustar outras coisas e depois voltar à casa do Senhor, pois estaremos realizando uma vigília, onde juntos estaremos orando e intercedendo uns pelos outros. O propósito dessa vigília é nós intercedermos a Deus por esta igreja. É necessário orarmos uns pelos outros. Eu sei que nós oramos pela igreja do Senhor em todo o mundo, mas esta noite o Senhor está convocando a mim e você. O Senhor está nos chamando a interceder a Deus por esta igreja. Só quem entendeu diz amém? Amém. Então, sábado, a igreja do Senhor firma o propósito no seu coração de estar buscando a Deus e intercedendo ao Senhor por esta igreja. Logo mais estaremos colocando a escala no grupo. Na verdade, a escala já está no grupo, mas eu gostaria de frisar este ponto da escala. Sábado teremos uma bonita vigília para a honra e glória do nome do Senhor.